Eu tenho acompanhado o Max Payne e qual é o significado da amplitude da curva nas pontas do sorriso? Porque você tem algumas. Óbvio que a gente não tem as mensais aqui, eu não sei se tem algum bug, mas as mensais não estão aparecendo no menu. Mas essa da Vale já serve. A altura que a linha assume nas suas extremidades indica o quê? O balanceamento de contratos de calls e puts. Como é que eu leio a inclinação da curva? Porque A se incli... tu botar em alguns outros Eles estão mais. Eles às estão. vezes não, ou às vezes não tem um pedaço, obviamente, porque daí falta o strike, mas às vezes tem o strike, mas você vê que a curva, o sorriso está desbalanceado, vamos dizer assim. Isso. Ele está flat Assim, de um lado e elevado do outro. Como é que eu leio isso do ponto de vista de mercado, considerando o conceito de que de um lado esquerdo do Max Payne eu teria puts, do lado direito eu sim. teria calls, e como é que eu interpreto o equilíbrio desse sorriso, vamos dizer assim. O Diego é extremamente importante nas lives porque ele sempre vem com perguntas complexas, mas importantes. Mas vamos lá. Primeira coisa, Murilo, coloca um papel aí sem liquidez para mim. Qualquer um. Abre aí, vamos escolher um. Aí, pode ser. Isso aí, tá bom. Esse nem o sorriso tem. Por que ele não tem o sorriso? São papéis com menos liquidez por opções. Papéis com menos liquidez por opções, todo mundo aqui conhece o Sonar, o índice de confiabilidade. Quanto maior a liquidez por opções, quanto maior o volume da liquidez por opções, maior esse balanceamento. Fica até mais fácil para o market maker fazer o hedge. Às vezes ele não vai fazer o hedge no papel, vai fazer no próprio book de opções. Então, assim, papéis tipo ali, Guararapes. Olha a Petro 4 mesmo tendo liquidez, a Petro Colo pode ser um exemplo interessante, João. Dá uma Coloca a olhada Petro aí. aí para gente. O vencimento do dia 30/8. Essa é um baita exemplo. Nas semanais, tu vai ver que vai ter uma distorção maior, tá? Por quê? Porque o volume das semanais, ele tá crescendo, mas ele é muito menor do que as mensais, ponto. Então, assim, essa curva, o que tu entende? Tu tem um balanceamento pendendo para o lado das puts, mas não necessariamente tu vai fazer a mesma análise do que o Sonar, tá? São coisas diferentes. Aqui tem um notional maior de puts, nesse caso. O cálculo do Sonar, ele leva em conta outras variáveis que daí criam aquela direcionalidade do mercado. Max Payne não. Max Payne é o balanceamento entre puts e calls. Murilo, põe um vencimento mensal aí para mim. Seria mais ou menos como eu fazer um puts and call ratio da vida, pensando nesse desequilíbrio da curva, ou seria, por exemplo, vou pegar esse caso de Petro aí. Se você Esse, pegar esse, esse, pegar a curva azul ali, você teria um número maior de calls. Opa, agora mudou. Um número maior de calls deixa e um aí, número deixa aí, menor deixa de. aí, deixa esse aí. Esse aí é bom. Tu vê que do D-5 para o D-1, o sorriso cresceu, o sorriso apareceu ali. Então, teve uma presença maior naqueles strikes da ponta, e o mercado, somando o valor do papel no momento, os volumes de puts, os volumes de calls, ele te dá aquele max pain que está no 12,5. Óbvio Uhum. que esse valor pode ir mudando, ele vai mudando conforme o mercado vai trabalhando. Perto de vencimentos, o mercado ele fica bem travadão, principalmente perto dos mensais. Isso acontece muito em Vale, por exemplo. Imagina assim, Vale num patamar alto,
e daí, às vezes o minério sobe, pô, dá uma porrada lá na China, o pessoal fala, porra, o minério subiu 3% e a Vale está caindo 0,5%, ou a Vale está no 0 a 0, ou a Vale subiu 1% e entregou. Tem muita presença de arbitrador justamente por essa questão do Max Pain. Tu pode olhar, é um exemplo que vale para todos os papéis líquidos. Nesses ranges de Max Pain perto de vencimento, o mercado trava muito ali. Então, uma outra forma de se operar isso, o pessoal, daí tu tem que estar no intraday, tá? Às vezes tu tem umas distorções de intraday, 1 dia, 2 dias antes do vencimento, e tu consegue trabalhar esse range do papel próximo ao Max Pain, porque tu não vai ter abertura gigante de posições que desbalanceie aquele fluxo, mas o mercado ele segue com fluxo por outras variáveis. Então, às vezes o mercado distorce para cima e volta, o mercado distorce para baixo e volta, ele fica nesse range. Para semanais líquidas, Vale, Petro, semanais tem outra questão. Tem determinadas semanas, determinados vencimentos que eles acabam tendo maior liquidez. Nessa questão é interessante acompanhar o Notional. Por exemplo, tu tem um BBDC aí com um notional fraco nesse vencimento. As que mais pegam aí no semanal, Vale, Petro, YouTube, antes de resultado, quando tem alguma expectativa, Bova tem uma presença mais forte, até porque acaba sendo o IBOV 11 da pessoa física, então tem muito fluxo. Mas, assim, eu acho que vocês têm que cuidar muito a questão da liquidez, só ir para os papéis, acompanhar os papéis para lançamento de papéis que são líquidos, tem volume, o Max Pain acaba tendo mais assertividade. Daí assim, João, o Max Pain, quanto está ali? 32. O Max Pain ali está falando que está 132. Vai ser 132 certo no vencimento? Não. A probabilidade é grande. Quanto mais próximo ao vencimento, a probabilidade do papel ficar nesse range é maior. Mas podem ocorrer fatos externos, que nem no IBOV, alguma questão de risco, a própria Vale, uma questão de minério, a Petrobras, notícia política. E quando o papel estoura essas regiões de Max Pain, quando o mercado não espera isso, tu tem todo um rebalanceamento do market maker, porque ele estava pronto para liquidez, o book dele estava fechado naquele range. A partir do momento que ele não conseguiu segurar, ele precisa rebalancear, e por isso que acontece aquele tiroteio de volatilidade, toda aquela questão. BBDC teve uma questão parecida aí naquele último range aí que estourou. Tem pergunta aí do Diego. Só um minuto, João, só para contextualizar aí a pergunta do Diego. Ela foi bem importante, na verdade. Sim, eu fiz essa pergunta para tu aqui, quando a gente estava fazendo o tutorial, e, na verdade, é importante que vocês se atentem ao seguinte, para que não fique confuso, para que vocês não se confundam com as informações. Essa informação do sorriso em si, e do notional e tal, não são relevantes para tomar de decisão. Estou errado, João? É importante, é legal que vocês saibam a profundidade de cada detalhe aí, mas para a gente simplificar e para não confundir vocês, é importante vocês se assentar no realmente o que importa, que é o valor do Max Pain e como utilizar isso. Exatamente. Entendeu? Porque aí não adianta você olhar o gráfico de sorriso, olhar o notional, olhar várias coisas, que essas coisas aí não vão influenciar na sua tomada de decisão. Não, a pergunta do Diego foi extremamente importante, porque o pessoal tem que entender esse shape do gráfico, enfim. Quanto mais em sorriso, mais balanceado ele está, mais líquido é esse mercado, mas o que interessa mesmo para essa estratégia de lançamento
É o ponto do Max Pain. Óbvio que, além disso, tem que olhar o gráfico, tem que olhar o fluxo, tem que ver, a região de Max Pain está numa região, é uma região de resistência, ou uma região um pouquinho abaixo da resistência. Lança lá em cima. Então, nenhuma ferramenta assim, o próprio Sonar, que a gente acompanha muito, o próprio Tracker, olha ela acompanhada de outras. Tu quer lançar, quer rentabilizar a carteira via lançamento, olha o Max Pain como uma bússola do que está acontecendo, o que o mercado está te dizendo. Além disso, olha o gráfico, olha o fluxo, olha como é que está o tracker, tem um tubarão do lado, tem do outro, como é que está a movimentação, e daí tu lança. Mas assim, sendo bem direto, questão do Max Pain, o shape é interessante saber como funciona. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Ponto de dor máxima, o ponto onde a maioria dos contratos dos titulares, o ponto que concentra a maior quantidade de contratos por titulares, e historicamente isso acaba morrendo na mão do pessoal. O market maker leva esse spread. Então esse é o ponto de Max Pain. Acima disso, a probabilidade de tu ser exercido num lançamento, ela é menor. Então lancem em cima desse ponto. Olhem também o gráfico, olhem o fluxo, façam um estudo da dinâmica. Ryzen totalmente sem liquidez. Olhem também o contexto do papel. Casem o Max Pain com o gráfico, com o cenário, com o contexto que tu tem, e a tua probabilidade de acerto no lançamento vai ser maior.